Boa noite, alunos de farmácia, do componente curricular farmacodinâmica. Aqui é o professor Fernando Olímpio e resolvi gravar uma videoaula e vou subir ela lá na sala de apoio, né? Para que fique de um material de apoio para vocês, um material de consulta, tá? Essa videoaula nada mais é do que um reforço daquilo que a gente viu em sala de aula, tá? É uma aula bem resumo, tá? Então eu aconselho a vocês, tá? Porque eu tenho uma avaliação se aproximando aí, de não ficar apenas com a videoaula para vocês estudarem, tá? É um resumo do principal autor que a gente está usando na disciplina, que é o Katzung, tá? Vocês têm o livro dele na íntegra através da minha biblioteca virtual, lá no site da universidade, link da biblioteca. Tem duas bases de dados virtual, a biblioteca 3D e a minha biblioteca virtual. Ele está disponível na minha biblioteca virtual. Vocês conseguem acesso lá através de login e senha, tá ok? Também lembrando que na sala de apoio tem um resumo dos principais capítulos do Katzung sobre o que foi abordado em sala de aula. Vou dividir essa videoaula aqui do sistema nervoso central em 4 partes. Aspectos funcionais e antidepressivos, vai ser a primeira parte. Depois, anticonvulsivantes, vai ser uma aula à parte. E antipsicóticos e sedativos hipnóticos, encerra daí a última parte. Tá ok? Vamos lá então. Sistema nervoso central, famoso CNC, SNC, melhor dizendo, né? Isso é ato falho. Sempre quando a gente vai falar sistema nervoso central, eu particularmente falo CNC, não é SNC, sistema nervoso central. É dividido anatomicamente em encéfalo. Esse subdivide-se em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O sistema nervoso central continua sua divisão primária na medula espinhal. Essa a gente pode destacar como principais estruturas anatômicas os gânglios e a cauda equina. Certo? Então, divisão primordial, encéfalo e medula espinhal. Encéfalo, cérebro, cerebelo, tronco encefálico. Medula espinhal, gânglios e cauda equina. Vamos confundir, pessoal, os gânglios lá na divisão anatômica, lá no sistema nervoso autônomo, a gente abordou também os gânglios, porque ficavam aqui próximo da medula espinhal, né? E a gente falava, o neurônio pré-ganglionar se origina, nasce do sistema nervoso central, certo? Então, só para lembrar que a medula espinhal faz parte do sistema nervoso central. Ah, mas eu vi lá no sistema nervoso autônomo. Viu porque o sistema nervoso autônomo nascia do sistema nervoso central. Então, essa divisão anatômica é só para vocês não confundirem, certo? O encéfalo, certo? Principal órgão, nosso cérebro, esse extraordinário órgão humano, certo? Mas também formado o encéfalo pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Este, por sua vez, formado pela ponte, pelo bulbo. E essa primeira porçãozinha aqui, uma região chamada mesencéfalo. É importante, pessoal, destacar essas estruturas anatômicas, não para decorar os nomes. Na farmacologia, mais especificamente na farmacodinâmica, que é o mecanismo de ação dos fármacos, né, é importante saber o seguinte: o tecido nervoso é formado basicamente pelos neurônios e pelas células da glia, que a gente vai ver logo em seguida. Os neurônios, por sua vez, eles propagam o impulso nervoso, certo? Que é uma comunicação neuronal entre uma célula nervosa e outra, que é mediada de forma elétrica e química, e a parte química mediada pelos neurotransmissores. Cada neurotransmissor
tem um determinado e específico tipo de receptor. Aí que vem a questão anatômica importante. Existem regiões do cérebro que são mais abundantes, possuem uma maior quantidade de um determinado tipo de receptor. Então, se existem essas regiões com maior tipo de receptor, o efeito biológico que o fármaco vai ter vai ser mais evidente de acordo com essa região. Então, se eu tenho uma região que cuida do sono, por exemplo, e o fármaco age naquela região, o efeito biológico mais proeminente, mais evidente, vai ser o controle da hipnose. Então, conhecer aonde estão mais densamente colonizados esses receptores, eu começo a entender um pouco melhor a seletividade de cada fármaco. Correto? Então, só para... por que eu tenho que ficar estudando anatomia? Não é que está estudando anatomia, mas está entendendo, né, que existem regiões que possuem uma maior quantidade de um determinado tipo de receptor para um determinado tipo de neurotransmissor. Então, vamos lá, prosseguindo. Outra estrutura anatômica importante para a gente relembrar, nós já abordamos lá na primeira aula de farmacodinâmica do sistema nervoso central, é a barreira hematoencefálica. É uma barreira protetora, né? Se eu olhar aqui nessa parte do desenho aqui, ó, está esquematizado. Desde o couro cabeludo, a divisão da pele, do tecido ósseo, das membranas que envolvem o cérebro e a barreira hematoencefálica que está aqui, ó. Ela está intimamente próxima do tecido nervoso. Então, como se eu desse um zoom aqui, ó. Aqui está a barreira hematoencefálica. Ela é formada por tecido sanguíneo, tá? Que forma como se fosse uma pasta que está intimamente ligado aqui com o meu sistema nervoso, com o meu tecido nervoso. Ela tem como função a proteção. Ela protege o sistema nervoso central contra a entrada de substâncias químicas que não deveriam estar no sistema nervoso central. Barreira hematoencefálica é uma separação funcional e protetora entre o sangue circulante. Então essas substâncias químicas, elas vão estar aonde? Vão estar no sangue circulante. Um metabólito, um fármaco, uma substância tóxica, alguma coisa que a pessoa ingeriu, injetou, enfim, caiu na corrente sanguínea e está circulante. Então a barreira hematoencefálica vai mantê-la afastada. É uma característica fisiológica protetora, mas do ponto de vista da farmacologia, passa a ser um impeditivo. Porque se eu quero que o meu fármaco haja no sistema nervoso central, como que eu vou fazer se eu tenho uma barreira fisiológica que impede as substâncias químicas de entrarem aqui? Aí é uma característica do fármaco, vai ser uma característica química do fármaco. Para que um fármaco consiga penetrar na barreira hematoencefálica, permear a barreira hematoencefálica, ele tem que ser altamente hidrofóbico. Lembrando que hidrofobia é a mesma coisa que lipofilia, porque se a substância tem medo de água, vai ter afinidade com o lipídio. Então, se eu usar o termo lipofílico, é praticamente a mesma coisa que hidrofóbico, correto? Só para não confundir. Aqui ele está dando um exemplo. Não é nem de um fármaco que age no sistema nervoso central especificamente, dando exemplo de um antihistamínico. Os antihistamínicos mais antigos causavam muita sonolência. Por quê? O antihistamínico ele tem como alvo terapêutico receptores de histamina H1. Então, se você toma um antihistamínico, por exemplo, para aliviar sintomas da alergia, você gostaria que ele agisse em receptores H1 presentes na mucosa da via aérea superior. Mas o problema é que eu tenho receptor de H1 em tudo que é lugar, estômago, principalmente cérebro. E agindo lá no cérebro, age numa região que controla o sono e acabava dando sonolência nesse paciente. Aí os antihistamínicos de segunda geração, eles causam menos sonolência.
Por quê? Porque eles foram desenvolvidos para serem significativamente mais polares. O que isso significa? Ele tem carga positiva e negativa na sua estrutura química. E essa característica de polaridade é uma característica que dá à substância o contrário disso aqui. Dá uma característica hidrofílica. Então, os antihistamínicos mais novos, eles têm dificuldade de entrar na barreira hematocefálica. E isso é bom, porque está sendo administrado para que diminua o efeito da alergia e não que haja no sistema nervoso central. Então, foi uma característica química dada por um fármaco que no exemplo que nós estamos dando aqui de antihistamínico é para que não entre na barreira hematocefálica, que não entre, que não atravesse ela, né? Para os fármacos que devem agir aqui no sistema nervoso central, então é o contrário. Eu tenho que dar uma característica lipofílica, né? Ou hidrofóbica, que é a mesma coisa. Então, não vão confundir. No exemplo aqui que ele está falando do antihistamínico, foi pensado para que não atravesse. Já para os fármacos que devem agir no sistema nervoso central, a característica química que eles têm que ter é de lipofilia ou hidrofobia, que é a mesma coisa. Então, é uma característica química que os fármacos têm que ter para que consigam atravessar a barreira hematocefálica. Caso não seja possível mexer na estrutura química de um fármaco e dar essa característica, uma outra saída seria um transportador, como por exemplo a nanotecnologia, né? Você utilizar micelas que funcionariam como transportadores desses fármacos. As micelas teriam que ter essa característica lipofílica ou hidrofóbica para que consiga permear a barreira hematoencefálica. Neurônios. Como eu falei, o tecido neuronal, né, o tecido nervoso é formado basicamente por neurônios. Quantidade grande de neurônios, milhões e milhões de neurônios ali, e células da glia. Nesse desenho esquemático aqui, formado por essa célula aqui, ó, o astrócito, e essa outra célula aqui, o oligodendrócito, tá? Mas vamos deixar as células da glia para daqui a pouco. Primeiro vamos falar dos neurônios. Quando a gente fala de comunicação neuronal, ou seja, comunicação entre um neurônio e outro, a gente sempre coloca como um desenho esquemático, como um desenho de lousa, alguma coisa para exemplificar o neurônio pré e o neurônio pós. Isso pode causar uma certa confusão, porque muitas vezes a pessoa fica imaginando que essa comunicação neuronal se dá apenas por 2 neurônios. E não é uma rede neuronal. São milhões e milhões de neurônios. Mas para exemplificar a comunicação neuronal, a gente sempre vai se referir a 2. Por quê? Porque a comunicação neuronal ela tem uma via, que é nesse sentido aqui, ó, neste exemplo que nós estamos dando aqui, que é uma comunicação neuronal axional, né? Então, para a gente poder entender esse sentido aqui, esse fluxo, entender qual é o neurônio pré, ou que está fazendo o papel de neurônio pré, e qual é o neurônio pós, que está fazendo o papel de neurônio pós. Para entender melhor isso, nós temos que identificar algumas características desse neurônio. Primeiro, aqui no neurônio pré, ele possui um corpo neuronal, um corpo celular, também chamado de soma, e do corpo aqui do neurônio saem umas ramificações, aqui, uns prolongamentos. Esses prolongamentos que saem aqui do corpo neuronal são os dendritos. Gente, ó, só lembrando que assim, eu não tenho um estúdio na minha casa, um estúdio profissional com isolamento acústico. Então eu estou gravando esse vídeo aqui do meu escritório na minha casa, muito próximo da rua. Então se escutar um latido de cachorro, um alarme, um carro, é porque eu não tenho um estúdio com isolamento acústico,
Então pode ser que escape um áudio no fundo aí, tá? É só prestar atenção na minha voz e esquecer. Nesse momento agora tem uma cachorrada na rua ali latindo, fazendo um monte de coisa. Então já peço desculpa aí por eu não ter um estúdio profissional para gravar, tá ok? Mas voltando aqui na nossa comunicação neuronal, então os dendritos são esses prolongamentos que nascem do corpo do neurônio. Esse neurônio tem um prolongamento final aqui maior. Esse prolongamento aqui no final do corpo do neurônio é o axônio. Esse axônio ele pode ser muito extenso, pode ser muito longo esse prolongamento neuronal. Mas todo prolongamento vai terminar com essa outra estrutura que se ramifica aqui, que é o terminal axonal. Isso tudo falando do neurônio pré, gente. Cada ponta do terminal axonal aqui, a gente tem essa proeminência aqui, ó. Esse é o botão sináptico, certo? São vários botões sinápticos aqui, do neurônio pré. Esses botões sinápticos do neurônio pré, eles estão próximos, intimamente próximos aos dendritos do neurônio pós. E é esse espaço entre o botão sináptico do neurônio pré e os dendritos do neurônio pós que neste nosso exemplo aqui acontece as sinapses. Esse espaço aqui é a fenda sináptica. Então por isso que eu comecei lá no início falando do sentido e como que o neurônio está se comportando como pré, como um está se comportando como pós. Por quê? Porque esse neurônio que agora está sendo pré, ele é pré porque no nosso desenho esquemático aqui, ó, ele vai propagar o impulso nervoso nesse sentido, estimulando seus botões sinápticos a exocitose, a liberação de mediadores químicos, que serão recepcionados, serão recebidos, digamos assim, né, pelos receptores do dendrito do neurônio pós. Certo? Esse neurônio aqui também tem detrito. Se tivesse um outro terminal axonal aqui com botões sinápticos, aconteceria a mesma coisa? Sim, está acontecendo a mesma coisa. Então, se tivesse um outro neurônio aqui, esse outro seria o pré, e esse aqui, se o meu desenho esquemático fosse daqui para lá, né? Daqui para lá, esse seria o pós. Então, só para não confundir, como é uma rede, né? Esse aqui está sendo pré, porque eu estou me referindo ao terminal axonal dele aqui, nesse sentido do impulso, que vai receber uma excitação elétrica, que vai propagar um impulso nervoso, que vai nascer na membrana celular do corpo, vai se propagar pelo axônio, até chegar no botão sináptico. Chegando no botão sináptico, esse impulso nervoso mediado por cargas elétricas, cargas positivas e negativas. Essas cargas são oriundas dos íons presentes nessa propagação, né? Os cátions positivos e os ânions negativos. Chegando aqui no terminal axonal, eles vão estimular o botão sináptico a liberar mediadores químicos, que nesse caso aqui são os neurotransmissores. Por isso que a comunicação neuronal, a gente fala que ela é elétrica e química. É uma comunicação eletroquímica. Por quê? Porque a excitação é elétrica, o impulso nervoso é mediado por íons, então é um impulso nervoso elétrico, mas que quando chega aqui no botão sináptico, né, vai estimular a liberação de mediadores químicos. Esse mediador químico, no nosso caso aqui os neurotransmissores, vão ser liberados na fenda sináptica e vão se ligar a receptores do neurônio pós, receptores presentes nos dendritos do neurônio pós. Nesse esquema que nós estamos vendo aqui, que é uma sinapse axonal. Existem outros tipos de sinapse, mas essa é a mais abundante, nesse sentido aqui, e nesse formato que eu estou explicando. Uma vez ligado ao receptor do neurônio pós presente nos dendritos,
é um outro estímulo que esse neurônio sofre, que também vai se propagar de forma elétrica e continuar o impulso nervoso nesse sentido aqui. Certo? Então, deixa eu dar uma limpada aqui no meu slide. Limpou. Então, lembrando, neste exemplo que nós estamos dando aqui, que é uma comunicação neuronal, uma comunicação axional, nesse sentido, impulso nervoso, né? É eletricamente excitável, são essas células, tá? Que processam e transmitem a informação por meio de um processo eletroquímico. Eletro, porque o estímulo desencadeia um potencial de ação na membrana desse neurônio aqui, e esse impulso é mediado por íons, né? Esses íons têm característica positiva e negativa. Certo? Chegando aqui no botão sináptico, tá? O último íon quase aqui, que é o que faz a mágica da liberação, é um íon de carga positiva, que é um íon de cálcio. Responsável em fazer a vesícula sináptica, que é uma estrutura que fica dentro do botão sináptico, a se fundir com a membrana do botão e liberar o neurotransmissor, através de uma característica celular chamada de exocitose. Tá? Os íons que estão mais envolvidos aqui no impulso nervoso são os íons de sódio, de potássio e também o de cloreto. Esses aqui de carga positiva e o cloreto de carga negativa. Qual estrutura que tem na membrana celular aqui do neurônio que vai estar envolvida com essa propagação aqui, com esses íons? São os canais iônicos, né? Vai ser um abrir e fechar de canal iônico, de forma que esses íons aqui adentre e saiam. Tem um influxo e um efluxo, influxo e um efluxo de íons, de forma que vai mudando a característica elétrica, a carga elétrica do meio intracelular para o meio extracelular. E esse abrir e fechar de canais iônicos, em forma literalmente de uma onda, vão se propagando ao longo da membrana do neurônio, principalmente pelo axônio, até chegar ao botão sináptico. Esse impulso nervoso, ele é facilitado por uma das células da glia, que é o oligodendrócito. Tá vendo a estruturinha dele aqui? Ó? Ele se adere ao axônio do neurônio e facilita a velocidade da propagação. Isso aqui é a famosa bainha de mielina. Ele trabalha como isolante elétrico e facilita nesses espaços aqui, ó, como se fosse um impulso saltitante, como se o impulso acontecesse mais rápido aonde está descascado o fio, digamos assim, numa analogia bem simplista. Mas essa estrutura aqui faz com que aumente a velocidade do impulso. Tá? Essa outra célula da glia aqui, ó, o astrócito, se a gente reparar no desenho esquemático aqui, ele está como se ele estivesse sustentando o neurônio pré. E realmente é uma das suas principais funções, é de sustentação. Essas células aqui, elas são verdadeiras carregadores de piano, são coadjuvantes. Os neurônios são as estrelas principais, né? A célula da glia são os coadjuvantes, carregadores de piano. Vão assumir funções que o neurônio acaba não fazendo, porque ele tem outras funções mais importantes para que ele tenha que estar se preocupando, digamos assim. Certo, pessoal? Então a gente encerrou aqui praticamente esses aspectos funcionais, né? Não, ainda não, desculpa, ainda não. Aqui tem mais um slide que vem dar uma melhor exemplificada de como que acontece o impulso nervoso, tá? Então essa célula aqui, ó, tem os neurônios sendo representados aqui,
E aqui tem um gráfico, né? Não tem a escala dele aqui, mas a escala dele aqui está em milivolts, né? Então todo neurônio ele parte de um potencial de repouso. Isso é medido eletricamente. Esse potencial de repouso, nessa escala aqui do gráfico, se fosse medir aqui agora, se tivesse essa informação aqui, estaria em menos 60 milivolts. É o potencial de repouso. Quando há um estímulo, a célula sai desse potencial de repouso e ela sofre uma despolarização. Muda a característica da carga que está dentro e que está fora. Como está na representação do desenho aqui, ó. Entra íons de sódio e mudam a carga para mais positivo, né? Saem íons de potássio e muda a carga para mais negativo aqui dentro, quando o íon de potássio sai. E esse sair e entrar de íons que se propagam o impulso nervoso. Então aqui no gráfico, ó, sai do potencial de repouso, tá? Então aqui está representando, na verdade, um potencial de membrana. Então ele sai do potencial de repouso, sofre uma despolarização, depois ele sofre, o neurônio, tá? Uma repolarização, passa para menos ainda de menos 60, onde o neurônio sofre uma hiperpolarização até voltar para o potencial de repouso. Isso se dá em questões de milésimos de segundo e fica nesses ciclos até o impulso chegar no seu destino final. Isso acontece dinamicamente sem parar. Tá ok? E só para exemplificar um pouquinho, ó, nem lembrava que tinha deixado esses slides aqui. Os principais íons aqui da propagação do impulso são os íons de sódio e de potássio. Então, ó, para dentro da célula, ou seja, para o meio intracelular, entram 3 íons de sódio e saem 2 íons de potássio. Isso faz com que a célula sofra aquele processo de despolarização, mudando a sua característica de carga intracelular e extracelular. Certo? E assim, nesse abrir e fechar de canais iônicos, se dá a propagação do impulso nervoso ao longo do axônio, que vai chegar e culminar lá no botão sináptico. Chegando no botão sináptico, né? Estou fazendo a representação aqui, esse é o botão sináptico do pré e o dendrito do pós. Dentro do botão sináptico do pré, nós temos estruturas que armazenam neurotransmissores, chamadas vesículas. E lá no finalzinho, um outro íon que não está representado aqui, que é o íon de cálcio, vai ser um dos principais responsáveis em fazer com que a vesícula se funda na membrana do neurônio e liberando os neurotransmissores na fenda sináptica. Certo? Isso é bom lembrar que o íon mais responsável, digamos assim, pela liberação, pelo estímulo final da exocitose, da liberação química, é o íon de cálcio. Aqui mais um GIF animado, só para exemplificar a comunicação neuronal. Então, como vocês podem ver, tem uma onda que se propaga aqui, ó, em formato de uma claridade que vem aqui no neurônio, até chegar ao botão sináptico, onde as vesículas vão se fundir a membrana, tendo a exocitose, que é a liberação dos mediadores químicos aqui na fenda sináptica. Uma vez liberado aqui na fenda sináptica, esse mediador químico ele tem alguns caminhos que ele tem que seguir. O principal dele é o receptor, essa estrutura aqui, ó. Tem um receptor específico para um neurotransmissor específico, certo? Mas esse neurotransmissor ele pode ficar perdido aqui na fenda sináptica
e ser recaptado pelo neurônio pré. Se isso acontecer com ele, ele vai voltar para dentro do neurônio pré e poderá ser novamente armazenado ou pode ser degradado. Tem enzimas aqui que fazem a degradação desses neurotransmissores. Isso é fisiológico e acontece como um mecanismo de controle, tá? Mas o caminho mais natural dos mediadores químicos, que estão exemplificados aqui por essas bolinhas vermelhas, são se ligar no receptor pós, ser recaptado pelo pré, e isso acontecer com ele, ele vai ser degradado. Ok? Mas a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe para frente, tá? Os neurotransmissores principais e seus receptores principais, tá? Nós temos o neurotransmissor acetilcolina e o seu principal receptor pós-sináptico são os receptores muscarínicos. Temos o receptor dopamina e seus principais receptores são os receptores D1, D de dado, D1 e D2. Continuando aqui, temos outro neurotransmissor, o neurotransmissor GABA. Tá? O neurotransmissor GABA é um neurotransmissor mais inibitório, um dos principais neurotransmissores inibitórios do sistema nervoso central. E seus principais receptores são o GABA-A e o GABA-B. Se a gente for abordar as patologias e quais são os principais neurotransmissores daquela patologia e daquela farmacologia para tratar aquela determinada patologia, a gente vai revisar isso aqui novamente, tá? Outro neurotransmissor do sistema nervoso central muito importante é o glutamato. E seus principais receptores são o NMDA, o AMPA e o kainato. Então, esses que eu estou destacando são os principais alvos farmacológicos, tá bom? GABA, GABA-A e GABA-B, glutamato, NMDA, AMPA e o kainato. Se eu destaquei que o GABA é um receptor, é um neurotransmissor inibitório, o glutamato é o contrário dele. É um neurotransmissor excitatório. Do ponto de vista de inibição e excitação neuronal, esses são os dois principais neurotransmissores. Certo? Continuando aqui, outro neurotransmissor que a gente vai abordar, principalmente quando a gente falar de depressão e antidepressivos, é o neurotransmissor de serotonina, a 5-hidroxitriptamina, a famosa serotonina, neurotransmissor do bem-estar. E os principais receptores são o 5-HT1A, o 5-HT2A e o 5-H3, sendo esses dois aqui os principais alvos terapêuticos da farmacologia, o 5-HT1A e o 5-HT2A, certo? Outro neurotransmissor importante do sistema nervoso central é a norepinefrina ou a noradrenalina. A gente abordou muito ela quando a gente falou de farmacologia do sistema nervoso autônomo, mas ela também, assim como a acetilcolina, está presente no sistema nervoso central. Toda a comunicação neuronal, ela não acontece só no sistema nervoso central. Ela acontece no sistema nervoso central, sistema nervoso entérico, nos órgãos efetores do sistema nervoso autônomo também. Então, todos os neurotransmissores a gente vai ver em vários tecidos humanos. Abordando o sistema nervoso central, obviamente, a gente está falando de neurotransmissores e receptores mais presentes no cérebro. Ok? Histamina é um outro. Seus principais receptores. Voltando aqui, a norepinefrina e a noradrenalina.
tem os seus principais receptores, o alfa 1 e alfa 2, beta 1, beta 2 e o beta 3, que acabou não aparecendo aqui. Para o sistema nervoso central, esses 4 são os principais. Certo? E a histamina, seus principais receptores, que tem algum tipo de alvo terapêutico para o sistema nervoso central, o H1 e o H2. Então, finalizamos ali o aspecto anatômico-funcional, né, da comunicação neuronal, dos principais neurotransmissores e principais receptores. Então, a gente vai entrar aqui agora nos antidepressivos, tá? O transtorno depressivo maior, chamado TDM, é uma doença que acomete cerca de 121 milhões de pessoas em todo o mundo. É uma das principais causas de perda de anos produtivos ao longo da vida, segundo a Organização Mundial de Saúde, perdão. Tá? Então, a doença que a gente vai abordar com um pouco mais de ênfase aqui na depressão é o transtorno depressivo maior. Tá? A depressão, ela é um transtorno do humor. Existem outros transtornos de humor, que a gente vai destacar aqui, é a patologia mais severa da depressão, que é o transtorno depressivo maior. Ok? Eu achei que o slide não estava aqui, mas está assim. Então, os transtornos de humor. Lembrando, pessoal, a depressão é um dos transtornos de humor. Tem muita gente que confunde achando que os outros transtornos são tipos de depressão. E não, é o contrário. A depressão é um tipo de transtorno de humor. Então, a gente pode destacar aqui nos transtornos de humor. O bipolar tipo 1, o bipolar tipo 2, a própria depressão e a distimia. Qual que é a diferença entre um e outro? Essa representação aqui, ó, esse risco que está em vermelho, como se fosse a estabilidade do humor. Uma pessoa em equilíbrio, digamos assim. O bipolar tipo 1, ele demonstra picos de extrema felicidade, de extremo bem-estar, alternando com picos totalmente depressivos. Toda vez que a linha ultrapassar a parte de baixo, né, do gráfico aqui, seriam picos de depressão. Quando elas ficam para a parte de cima, seriam picos de bem-estar. Então, acho que todo mundo já ouviu falar que o bipolar, em uma semana ele é o cara mais legal do mundo, na outra semana é a pessoa mais chata, mais deprimida, enfim, é a característica do bipolar. Isso é característica de muitas pessoas que a gente talvez até conheça. Quando a gente fala assim, a gente sempre lembra de uma pessoa, aquele ali deve ser bipolar. Claro que é uma brincadeira, isso aí teria que ser diagnosticado com esse problema, mas essa é a característica do transtorno de humor do tipo bipolar 1. O transtorno de humor do tipo bipolar 2 é a mesma coisa, só que ele tem uma frequência maior, mas ele tem uma intensidade menor. A gente pode ver que a intensidade pode ser medida pela distância que o pico se distanciou da normalidade. Então, quanto maior for essa distância aqui, ó, na representação gráfica, é o pico mais intenso de euforia com depressão. O tipo 2, ele não é tão intenso, a distância aqui é menor, ó. Porém, a frequência é maior. Então, só para a gente entender, é como se o bipolar tipo 2 ele tivesse uma alternância maior. Tipo, dia sim, dia não, o cara vai alternar entre picos de euforia e picos de depressão. No tipo 1, ele tem uma intensidade maior, mas um tempo também maior. Se fosse semana sim, semana não. E aqui é dia sim, dia não. Só para a gente entender, fazendo uma analogia, tá? Já o nosso foco principal aqui na farmacologia, que é a depressão, considerando como principal problema o TDM, que é o transtorno depressivo maior, na depressão, a gente não observa os picos
ou não observa, melhor dizendo, em nenhum momento a característica passando na normalidade do ponto de vista de estar eufórico, do ponto de vista de estar de bem-estar, e sim sempre para baixo, sempre no estado depressivo, certo? Onde esses estágios aqui são os picos da depressão, uma intensidade grande também. Uma pessoa num estado depressivo muito severo, o que mais de risco que pode acontecer com esse paciente, né, seria os pensamentos suicidas, querer o suicídio, quando ela está vivendo esses picos de depressão. A distimia também é um transtorno de humor, né? Não possui um pico muito forte, mas a pessoa está sempre num estado mais deprimido, um estado mais triste. Não num pico tão forte como a TDM, mas sempre tem uma característica mais depressiva também. A etiologia da TDM, ou seja, do transtorno depressivo maior. As causas, né? Podem ser psicológicas, ambientais, biológicas, vocês vão vendo que está até um destaque numa cor diferente aqui, já explico por quê, e características genéticas. Na verdade, isso tenta explicar o porquê que a pessoa tem esses picos de depressão. E tem algumas hipóteses, certo? A hipótese mais aceita no meio científico é essa hipótese biológica aqui, ó. É a teoria monoaminérgica. Tá? No que se baseia essa teoria monoaminérgica? Que independente dos fatores aqui que possam levar, o que está acontecendo com esse paciente, do ponto de vista biológico, bioquímico, é um desequilíbrio de neurotransmissores. Um desequilíbrio da quantidade de neurotransmissores presente lá na fenda sináptica do tecido nervoso do cérebro daquele paciente, certo? Então essa é a hipótese, a chamada hipótese monoaminérgica, que eu acho que vai estar no próximo slide aqui, ó. Então, quando o paciente, né, cometido com essa depressão ou sofrendo com problemas da depressão, possui uma desregulação da neurotransmissão cerebral, principalmente da noradrenalina, da serotonina e da dopamina, ele vai apresentar aqueles quadros depressivos. Tá? Então, essa é a famosa hipótese monoaminérgica. É uma desregulação da neurotransmissão cerebral desses 3 neurotransmissores, principalmente dessa daqui, ó, da serotonina. Certo? Existe uma depleção. O que seria isso? Uma quantidade menor desses neurotransmissores aqui, principalmente da serotonina. É nisso que se baseia a hipótese monoaminérgica, ou seja, uma desregulação da neurotransmissão cerebral. Essa desregulação para baixo, uma quantidade menor de noradrenalina, serotonina e dopamina lá na fenda sináptica. Então, se tem uma quantidade menor, o impulso nervoso ele fica prejudicado, porque a informação que deveria passar naquele sentido do impulso nervoso, ela fica prejudicada, e a serotonina, acho que a gente vai ver no slide aqui para frente, deixa eu voltar um pouquinho, ainda não. Tá? A serotonina ela está mais voltada para a regulação do humor. Então, uma quantidade menor de serotonina na fenda sináptica, né, pela teoria monoaminérgica, esse paciente vai ter uma regulação de humor para baixo, porque tem uma quantidade menor. Aqui está falando a hipótese monoaminérgica. O que seria isso? Aliás, como que surgiu essa hipótese, né? Ela surgiu da observação de 3 outros fármacos, né? Que foi a imipramina, que bloqueia o transportador de serotonina. Como é que você sabe que o 5-HT é serotonina? Porque é abreviação, tá? Então, sempre quando a gente mostrar o 5-HT, a gente está se referindo a serotonina. Não vamos confundir, né,
que os receptores de serotonina também têm esse nome, 5-HT. Só que eles vão ter uma variação, ou eles vão ser 1A, ou vão ser 2A, ou vão ser do tipo 3. Na verdade, existem outras variações, mas os principais são esses aqui, ó. Então, só para não confundir, quando eu tiver o 5-HT sozinho, está se referindo à serotonina. O 5-HT 1A, 2A, 3, enfim, e outros, está se referindo ao receptor de serotonina. Tá? Mas a hipótese monoaminérgica, que em resumo é uma quantidade menor dos neurotransmissores do tipo monoamina, que são serotonina, dopamina e noradrenalina, nasceram da observação desses 3 fármacos. A imipramina, que bloqueia o transportador de serotonina, a reserpina, que impede que a noradrenalina seja armazenada, e se ela não for armazenada, ela não é liberada, e a iproniazida, que é um inibidor da enzima monoamino-oxidase. Então, da observação desses 3 fármacos, e eles de uma forma direta ou indireta diminuem as monoaminas da fenda sináptica, que surgiu a hipótese monoaminérgica. Ah, professor, não estou entendendo, como assim? Não se sabia qual era o motivo da depressão. E observando o efeito biológico desses 3 fármacos aqui, eles, de uma forma direta ou indireta, eles diminuem também a quantidade das monoaminas, da serotonina, da noradrenalina e da dopamina. Ou seja, como que assim nasceu da observação desses fármacos? O efeito biológico desses fármacos aqui causava no indivíduo uma depressão forçada, uma depressão causada pela ação do fármaco. Então você observou e pensou o seguinte, bom, se esses fármacos diminuem a quantidade das monoaminas lá na fenda sináptica e isso faz com que o paciente fique um pouco deprimido, será que a patologia, ou seja, o paciente que normalmente já é deprimido, também não está com a quantidade de neurotransmissores monoaminérgicos de forma diminuída? E assim, através de alguns exames, de coleta de tecido, até pós-mortem, tecido nervoso, se observou realmente que pacientes depressivos tinham como característica uma quantidade menor dos neurotransmissores monoaminérgicos. Então, se conseguiu estipular a causa ou a hipótese da causa, né, toda a farmacologia surgiu de forma ou como estratégia de aumentar a quantidade desses 3 neurotransmissores na fenda sináptica, principalmente o de serotonina. Certo? Então, a hipótese monoaminérgica nasceu da observação de fármacos que, de uma forma direta ou indireta, diminuíam a quantidade de neurotransmissores do tipo monoamina. Logo, se estipulou que a hipótese da depressão, se for a quantidade menor de neurotransmissores do tipo monoaminérgico, a estratégia terapêutica tem como plano de fundo o aumento da quantidade desses tipos de neurotransmissor, os monoaminérgicos, na fenda sináptica. Correto? Deixa eu dar uma limpadinha aqui no meu slide. Então aqui, a imipramina ela bloqueia o transportador e aumenta a quantidade de serotonina. A reserpina impede que a noradrenalina seja armazenada. Se ela não for armazenada, ela não é liberada. Então, com isso, diminuía, né, melhor dizendo, a quantidade de noradrenalina na fenda, o que causava no paciente uma tristeza maior. A imipramina ela bloqueia o transportador e isso faz com que aumente a quantidade de serotonina na fenda. Então, se observava no paciente um aumento, digamos assim, dos picos de bem-estar. Tá? E a iproniazida, que é o inibidor da MAO, ela também aumenta, porque se ela inibe a enzima que degrada, então se não há degradação, há um aumento na quantidade de noradrenalina, dopamina e da serotonina. Então, até pela carinha aqui, ó. Então, a hipótese monoaminérgica é o seguinte: se diminui e a pessoa está triste, se aumenta a pessoa está feliz,
Então significa que se a gente criar fármacos que de uma forma mais seletiva ou menos seletiva aumente a quantidade desses neurotransmissores, a gente pode melhorar a condição de depressão para uma condição de bem-estar. Certo? Então a serotonina, que é o principal neurotransmissor envolvido com a depressão, por que ela é o principal? Se a gente olhar aqui nessa figura, ó, a serotonina, que está mais voltada para a impulsividade, ela que está na regulação do humor, da emoção, tá? Da ansiedade também, ó, certo? Assim como a noradrenalina e a dopamina. Só que a serotonina de uma forma mais intensa, digamos assim. Por isso que ela acaba sendo um dos principais alvos terapêuticos, né, para o tratamento da depressão. Aqui tem um desenho esquemático da síntese da serotonina. Certo? O principal precursor metabólico da serotonina é o triptofano, um aminoácido, né? A gente tem ele oriundo da nossa alimentação. Então o triptofano segue uma síntese de via aqui, ó, através da ação da enzima triptofano hidroxilase. O triptofano é convertido em 5-hidroxitriptofano. E através da ação da enzima aminoácido aromático descarboxilase, a gente chega na nossa serotonina, que é a 5-hidroxitriptamina ou a 5-HT. Certo? Então, o triptofano entra aqui na célula e, pela ação dessas enzimas aqui, converte o triptofano na 5-HT, na serotonina. Uma vez sintetizado, transformado dentro do neurônio na serotonina, para que ela seja liberada na fenda sináptica, antes ela precisa ser armazenada dentro de vesículas neuronais. Aí, como a gente viu lá no início da aula, tem um impulso nervoso, né? A célula neuronal ela é excitável eletricamente, e a hora que chega aqui no botão sináptico, através principalmente do cálcio, né, força a vesícula neuronal se fundir à membrana do botão axonal, do botão sináptico, e fazer a liberação da serotonina. Uma vez ela liberada aqui na fenda sináptica, né, ela fica numa certa quantidade aqui na fenda sináptica. E essa serotonina que fica aqui na fenda sináptica tem alguns caminhos. O principal dela seria a ligação no neurônio pós, que não aparece aqui no desenho, mas está aqui para frente. Mas ela também tem uma via de recaptação, né? Através de um transportador, ela é recaptada e volta para dentro desse neurônio. E quando ela volta aqui, ou ela é rearmazenada, ou ela sofre a ação da enzima monoaminoxidase e acaba sendo degradada por essa enzima. Então, esse sistema de recaptação aqui, através do transportador de 5-HT, ou seja, o transportador de serotonina, e quem é esse transportador? É esse cidadão aqui, ó, o SERT. Tá? Esse é o principal mecanismo de ação da principal classe de antidepressivos que a gente já vai ver já. Então isso é fisiológico. Triptofano é sintetizado em serotonina, essa é armazenada em vesículas, através da excitação da membrana neuronal, aqui no botão sináptico, principalmente pela ação do cálcio, essa vesícula se funde à membrana neuronal e libera serotonina na fenda sináptica. Essa serotonina está numa certa quantidade, mas existe um mecanismo de controle, isso é fisiológico, que é a recaptação. A recaptação é feita pelo transportador de serotonina, que é o SERT, faz com que a serotonina volte para o neurônio, e ele aqui dentro, ou ele é rearmazenado, se ele for rearmazenado, ele vai ser liberado novamente. Mas normalmente ele sofre a ação da enzima monoaminoxidase, certo? Porque quando a vesícula se funde,
ela se funde e libera, ela não deixa, se estiver dentro da vesícula, não deixa sofrer a ação da enzima. Mas quando é recaptada, ela fica susceptível à ação da enzima monaminoxidase, que degrada as monaminas. Então, esse é o principal mecanismo de síntese, armazenamento e liberação. Estou dando destaque aqui para o transportador da recaptação, que é essa estrutura aqui, ó. O nome dela é CERT, porque é justamente o bloqueio desse sistema de recaptação que é o principal mecanismo de ação da principal classe de antidepressivos que a gente já vai ver um pouquinho para frente aqui. Tá ok? Então, já chegando aqui nas classes de agentes antidepressivos, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, que são os tricíclicos, são os mais antigos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os chamados ISRS. Então, só voltando aqui, ó, tudo isso que eu expliquei aqui é o que justamente essa classe aqui faz. Ele inibe de forma seletiva, ou seja, específico para o CERT. Opa! Específico para o CERT. Então, ele inibe seletivamente o CERT, que é o transportador da recaptação de serotonina. Uma vez o transportador inibido, o que ele vai fazer? Ele não vai voltar a serotonina para dentro lá do neurônio pré. Ele vai manter, então, ou seja, a ação do fármaco mantém uma maior quantidade de serotonina na fenda sináptica. Tá? Temos uma outra classe, que são os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Repare que o nome não tem a palavra seletivo, ou seja, a classe desses fármacos aqui, eles inibem a recaptação também. Todavia, não somente da serotonina, mas sim da serotonina e da noradrenalina. O nome dessa classe, ou a sigla que se refere a ela, são os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Também temos os moduladores de receptores, moduladores dos receptores de serotonina, os inibidores da MAO, inibidores das enzimas monoaminoxidase e os tetracíclicos. Tá? Na terapêutica, são mais utilizados esses aqui, ó. E principalmente este aqui. Ok? Aqui eu copiei uma tabelinha que está lá no Katzung, tá? Que tem o nome genérico dos principais medicamentos, principais fármacos e cada classe. Então, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E essa ordem que aparece aqui, pessoal, é justamente digamos assim, a ordem das prescrições. O que eu quero dizer com isso? Um paciente, ao cair num consultório de um neurologista, de um psiquiatra, né, indicado por um psicólogo, a prescrição, muitas vezes, é sempre seguir essa sequência aqui. O prescritor vai lançar mão primeiro de um inibidor seletivo. Se deu resultado, ótimo. Se não der resultado, ele pode fazer uso de um inibidor não seletivo, mas que vai inibir a recaptação de serotonina e noradrenalina. Se não der certo, ele pode usar um modulador. Certo? Se não der certo, é difícil, mas pacientes que não respondem a esses aqui, ele pode usar mão também de um tricíclico, mesmo sendo mais antigos da classe. Normalmente ele fica entre esses aqui, ó. Agentes tetracíclicos e unicíclicos são mais novos, ainda não estão muito difundidos na clínica, mas estão em fase de comercialização e podem ser usados. Os inibidores da monoaminoxidase não são de primeira escolha, aliás, são de última escolha para o tratamento de uma depressão,
mas também podem ser usados. Tá? São fármacos com potencial de interação medicamentosa muito grande. Então, para o tratamento da depressão, a gente acaba vendo, através de estudos de prescrições, evidências de prescrição, evidência clínica, o uso desses dois tipos aqui. Ó. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Os mais importantes são citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina e a sertralina. Tá? Os inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina, que não são seletivos, porque inibem os dois, a desvenlafaxina, a duloxetina, a levomilnaciprana, nossa, isso dá trava-língua, a milnaciprana e a venlafaxina. Ok? Não vou ficar citando todos aqui, para vocês anotarem, esses caracterizam a principal classe para o tratamento. Aqui só como é que fala? Uma cronologia ao longo dos anos aqui de como que os agentes antidepressivos foram incluídos na clínica. Né? Então começou lá em 1950 com quem? Com os tricíclicos. Faltou eu dar ênfase de como que é o mecanismo de ação dos tricíclicos. O mecanismo de ação dos tricíclicos, eles são praticamente idênticos a essa classe aqui, ó, dos inibidores da recaptação da serotonina e norepinefrina. O problema é que os tricíclicos, até por serem mais antigos, eles possuem um efeito adverso maior, né, do que esses medicamentos aqui que não são os tricíclicos. Tá? Por eles serem os primeiros, eles possuem maior efeito, não são tão seguros quanto esse aqui, mas do ponto de vista de mecanismo de ação, o mecanismo de ação dos tricíclicos se assemelha, são praticamente iguais ao mecanismo de ação dos inibidores da recaptação da serotonina e da norepinefrina, ou da noradrenalina. Né? O que eu quero dizer com isso? Um tricíclico age, tem um mecanismo de ação inibindo a recaptação da serotonina e da noradrenalina. Tá ok? Então, voltando aqui para a nossa cronologia, os principais fármacos e que ano que eles foram sendo lançados na clínica aí para o tratamento da depressão. Então, lá em 1950, começou com os tricíclicos, são de amplo espectro, não são seletivos e não são muito seguros. E no longo dos anos aí, teve um boom no tratamento, metade da década de 80 mais ou menos, com a fluoxetina. Foi um boom. Foi altamente disseminada e acabou tendo um uso indiscriminado, era prescrita para praticamente tudo. A pessoa aparecia com distúrbio alimentar, fluoxetina, tudo era fluoxetina. Hoje os mais novos, depois do ano 2000, escitalopram e a desvenlafaxina, são os mais seletivos. Quanto mais seletivo, melhor. Aquilo que eu estava falando lá no início, Se eu descobrir aonde estão os principais receptores e se um fármaco conseguir ser seletivo a ele, eu consigo melhorar um aspecto biológico sem piorar o outro. Ok? Os tricíclicos, a gente vai dar uma olhadinha em cada classe agora. Então, são inibidores modestos a moderados da recaptação de serotonina e norepinefrina, que é a noradrenalina. Possuem esse nome por causa do seu grupo farmacofórico, a sua característica química principal. São formados por 3 anéis. 3 anéis, 2 aromáticos, característica de anel aromático altamente lipofílico. Eles não têm que atravessar lá a barreira hematoencefálica. Então é uma característica química que facilita a permeação desse tipo de fármaco dentro do sistema nervoso central. Eles não possuem uma seletividade satisfatória, então, se eles não possuem essa seletividade, eles podem antagonizar os receptores, além de o objetivo principal, que seria mais esperado deles, que seria a inibição da recaptação. Mas eles acabam antagonizando, ou seja, ao invés de só inibir lá o transportador da recaptação,
Eles acabam agindo nos receptores pós de forma a antagonizar, de forma o quê? A bloquear o efeito da serotonina, que não é uma coisa esperada. O ideal é aumentar a quantidade de serotonina na fenda sináptica, mas que essa serotonina possa ter um efeito biológico no neurônio pós, né? Se o paciente depressivo apresenta, dentro da teoria monoaminérgica, uma depressão, uma diminuição na quantidade de serotonina, o objetivo do fármaco é que aumente essa capacidade, aumente a quantidade, melhor dizendo. Então, se eles têm capacidade de antagonizar, isso não é uma coisa muito boa, porque eles vão bloquear o receptor pós, ao invés apenas de inibir a recaptação. Tá? Eles também podem agir nos receptores adrenérgicos e colinérgicos, e isso vai fazer o quê com o paciente? Ganho de peso, sonolência, enfim. Por não ser seletivo, age em receptores que não seria da estratégia dele agir, e isso que está os efeitos adversos, as reações indesejáveis do uso do fármaco. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, esses são os principais. Tá? Fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, citalopram e a sertralina. Eles têm uma característica interessante, eles não possuem um grupo farmacofórico, ou seja, o principal grupamento químico que poderia classificar a classe não são similares, não são iguais, eles têm estruturas químicas completamente divergentes um do outro. Porém, possui como efeito biológico, né, como estratégia de mecanismo de ação, o bloqueio do transportador SERT, que é o transportador da recaptação de serotonina. Então, mesmo não possuindo ali uma estrutura química similar entre um e outro, né, é observado que ao tomar esse tipo de substância aqui, elas vão ter como efeito biológico, vão ter ali como, como efeito biológico não, vão ter como estratégia de mecanismo de ação a inibição desse transportador aqui, que tem como função a recaptação da serotonina. Inibindo esse cidadão aqui, o SERT, a serotonina não é recaptada para o neurônio pré, não sofre ação da monoaminoxidase, né? Então, garante uma maior quantidade de serotonina na fenda sináptica. Aqui um outro slide mostrando, né, da onde surgem os neurônios serotoninérgicos e que eles permeiam todo o córtex cerebral, todo o nosso cérebro. Tá? Esse núcleo da ráfia, da onde eles partem, tá? Os neurônios serotoninérgicos. E os principais receptores, então, para a serotonina, como já tínhamos exemplificado, é o 5-HT1A, que é o principal, mas também temos o 5-HT2A e o 5-HT3A. Ok? Aqui está dando ênfase para o seguinte, ó, tem uma região cerebral aqui que é o hipocampo, que ele é mais densamente colonizado por receptores do tipo 2A, que não são o principal. O ideal seria a recaptação de receptores deste aqui, ó, do 5-HT1A. O 5-HT2A, desta região aqui, todo paciente que inicia o tratamento com inibidor seletivo da serotonina é observado, principalmente nos 3 primeiras semanas de tratamento, um aumento na ansiedade. Isso é normal de quem está iniciando um tratamento, né? Aliás, o início do tratamento da depressão, se o paciente não for de opinião, é meio complicado, porque ele tende no início a uma piora, né? Essa piora pode ser explicada por agonismo, né? Por se ligarem receptores serotoninérgicos em diversas regiões do cérebro. Então, outros pacientes também apresentam uma insônia, né? Porque ele acaba agindo no centro do sono, e principalmente no início do tratamento, um aumento também da ansiedade. Esse aqui se submete a pensar, né? Existem algumas evidências científicas que pode ser, isso a curto prazo, esse curto prazo de 1 a 2 semanas, por interagirem com esses receptores aqui, ó, 5-HT2A serotoninérgico.
Os inibidores da recaptação de serotonina e da noradrenalina, os IRSN, né, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, no plural aqui, tá? É o mesmo desenho esquemático representando um neurônio pré, um neurônio pós, só que aqui está mostrando os dois recaptadores. O de serotonina, que é o SERT, transportador de serotonina, transportador da recaptação, tá? E aqui o NET, transportador de noradrenalina. Não confundir essas estruturas que são membranares, ou seja, estão aqui, ó, na membrana. Então eles têm efeito, eles têm ação com os neurotransmissores que estão na fenda sináptica. São os neurotransmissores de serotonina que estão na fenda aqui sináptica que são recaptados por esses transportadores. Certo? Não confundir com os transportadores internos. Tem uns transportadores de monoamina aqui interno, o VMAT é um exemplo deles, né? Então não confundir. Quando a gente está falando de transportador, eu tenho transportadores aqui dentro também, que vão transportar o neurotransmissor para dentro da fenda sináptica. Essas estruturas aqui, ó, o SERT e o NET, tá? Então esses fármacos aqui que inibem essa recaptação, a ação aqui deles, o efeito, a função deles, melhor dizendo, é a recaptação da serotonina que está na fenda. Por isso que diminui a quantidade. E a inibição dessa estrutura aqui faz com que não diminua a quantidade de serotonina. Tá ok? Aqui alguns exemplos, nós já falamos. Aqui na verdade é a mesma tabela, só está um pouco aumentada aqui. Tá? Os moduladores de receptores de 5-HT. Essa classe aqui costuma confundir um pouco os alunos. Modulador significa que vai modular a quantidade. Assim como os outros também, né? Só que os outros garantem uma maior quantidade, aumento da quantidade. Já esses aqui, por eles terem uma ação muitas vezes, como é que posso dizer, para explicar melhor, eles acabam agindo no bloqueio do receptor e na inibição do transportador. E esta ação nos receptores, tanto pós quanto pré, eles tanto vão ter uma ação de agonismo como uma ação de antagonismo. Então são ao mesmo tempo antagonistas e agonistas. Lembram lá da farmacologia do sistema nervoso autônomo? Quando a serotonina sai aqui, está presente na fenda sináptica, o objetivo é que ela se ligue no receptor pós. Se esse receptor pós estiver ocupado por um antagonista, a serotonina não vai ter o seu efeito biológico, porque o receptor pós está ocupado. Se a serotonina se ligar aqui, ou melhor, se tiver presente aqui na fenda também uma substância moduladora, ela pode se ligar aos receptores, né, e fazer com que o efeito biológico seja parecido com o da serotonina. Esse é o efeito do agonismo. Então esses fármacos aqui moduladores, eles têm essa característica: se ligar ao receptor pós e mimetizar a ação da serotonina. Assim como eles podem se ligar ao receptor pós, mas antagonizar. Não vai ter nenhum efeito, mas não deixa a serotonina agir também. Assim como eles também podem ser um recaptador, eles também são inibidores da recaptação, porque eles inibem fracamente, mas inibem o SERT e o NET. Então os moduladores, eles têm 3 mecanismos de ação. Não são eficientes em um deles, né? Mas é observado as 3 ações. Qual é a primeira, a segunda e a terceira? Primeira, eles são fracamente, mas inibidores de transportadores de recaptação. SERT para serotonina, NET para noradrenalina.
são também agonistas serotoninérgicos, ou seja, os fármacos se ligam no receptor pós e mimetizam, eles imitam a ação da serotonina. Isso é um efeito bom, porque é o que se espera do paciente que está deprimido, é que ele tenha a ação da serotonina agindo no neurônio dele. Mas ele também antagoniza, né? Ele se liga aos receptores 5-HT, principalmente do tipo 2, do pós-sináptico, e bloqueia, não deixa a serotonina agir. Por isso que eles são considerados moduladores. De uma certa forma, eles modulam a quantidade. Modulam essa quantidade, mas não sempre para mais, né? Eles acabam inibindo a recaptação, modula para mais. Mas eles acabam antagonizando. Então eles acabam, mesmo aumentando a quantidade de serotonina aqui, não deixando que ela haja no receptor pós-sináptico e que tenha sim o efeito da serotonina para esse paciente. Tá ok? Então, só recapitulando que os moduladores de receptores de 5-HT, eles possuem 3 ações ali. Eles vão inibir a recaptação, eles vão se ligar no receptor pós e mimetizar a ação da serotonina, e vão se ligar ao receptor pós e antagonizar, ou seja, bloquear o receptor e não deixar a serotonina agir ali. Tá ok? Outra classe, inibidores da monoaminoxidase, os famosos IMAOs. Tá? Os IMAOs não seletivos, os inibidores da monoaminoxidase não são seletivos e são irreversíveis. Tá? Não, perdão, gente, desculpa. Ó. Existem 3 tipos aqui, a gente vai dar mais ênfase para esse aqui. Ó. Tem os inibidores não seletivos e irreversíveis, a feneuzina e a tranicilpromina, os inibidores reversivos e seletivos da MAO do tipo A isoforma dela tipo A, a moclobemida, tá? E os agentes irreversíveis e específicos da MAO tipo B. Para o tratamento da depressão, a principal classe é essa daqui, ó. É os que têm a capacidade de inibir a ação da enzima monoaminoxidase de forma reversível e seletivo para a isoforma da enzima do tipo A. Tem 2 isoformas, a monoaminoxidase A e a monoaminoxidase B. Então, para depressão, os principais fármacos são que possuem seletividade para a isoforma da monoaminoxidase do tipo A e de forma reversível, tá? Aqui tem alguns exemplos dos fármacos, quanto à sua seletividade para a isoforma A e para a isoforma B. Lembrando que para depressão o ideal seria a seletividade para a isoforma do tipo A. Tá? E o efeito antidepressivo e efeitos colaterais principais estão associados com a inibição da MAO-A, que é essa daqui. O inibidor da MAO-B é usado para a doença de Parkinson. Tá ok? Inibidores da monoaminoxidase, tem alguns exemplos aqui, a iproniazida, a isocarboxazida e a moclobemida. Aqui só destacando como que vai agir, aquilo que a gente já viu, as monoaminas vão ser sintetizadas dentro do neurônio, né? Quando eu falo monoamina, estou me referindo, no caso aqui específico do que nós estamos vendo, a dopamina, a noradrenalina e a serotonina. Tá? Qualquer uma delas vão ser sintetizadas dentro do neurônio, vão ser armazenadas dentro das vesículas, e essa vesícula vai se fundir à membrana do neurônio e vão ser liberadas aqui na fenda sináptica. Pelo mecanismo de recaptação, elas voltam. Só que quando volta aqui, elas não vão ser rearmazenadas se a enzima degradar. Se a enzima degradar, ela não volta para cá, não vai estar presente aqui na fenda sináptica novamente. Então o mecanismo de ação qual que é? Inibir a ação da enzima. Inibir a degradação. Então se não há degradação, o neurotransmissor que foi recaptado, ele consegue ser rearmazenado e consegue ser novamente liberado aqui. Então, de uma forma indireta, mantém-se a quantidade das monoaminas na fenda sináptica,
em níveis séricos, em níveis um pouco maior nos pacientes que já têm como patologia, patológico deles, uma quantidade menor, certo? A degradação ocorre dentro do neurônio pré-sináptico, com os neurotransmissores que foram recaptados, aquilo que eu expliquei aqui, ó. A degradação diminui a quantidade de neurotransmissores que poderiam ser rearmazenados. Então, se eles não forem rearmazenados, eles não são reliberados. Então, o que o fármaco faz aqui? Ele vai lá e inibe a ação das monoaminoxidases. Isso faz com que não haja degradação, né? Eles são rearmazenados e vão permanecer na fenda por mais tempo, certo? Acho que a primeira aula, pessoal, a primeira parte da aula de antidepressivos, eu estou terminando ela aqui agora, senão o arquivo vai ficar muito extenso, tá? E depois eu subo e gravo as outras partes, anticonvulsivantes, sedativos hipnóticos e antipsicóticos. Então, da depressão, é um vídeo para vocês guardarem, se quiserem, assistirem, relembrar, né? Matarem a saudade do Fernando. Se de repente nos próximos semestres não tiver aí à frente da disciplina farmacodinâmica, vocês relembram as aulas, passam para os colegas de vocês que vão fazer essa aula para relembrar um pouco como é que é a farmacodinâmica dos fármacos antidepressivos. Tá ok? Então, estou encerrando por aqui, tá? Até mais, até a próxima videoaula.